Oi gente, tudo bem? Hoje vamos voltar para uma das minhas épocas favoritas da história da arte, que é Nova York nas décadas de 70 e 80. Na época que a gente tinha The Factory do Andy Warhol bombando, a gente tinha o CBGB, que tinha Ramones, Television, Velvet Underground, a cena do hip hop estava explodindo e o grafite muito forte, que gerou, por exemplo, o Basquiat, e é claro o Keith Haring. E é dele que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai analisar The Piglet Ghost Shop, de 1989. E a primeira coisa que a gente percebe aqui é que essa obra é assimétrica e que a gente tem basicamente dois planos compositivos, o plano de fundo branco e o primeiro plano onde estão as principais figuras da composição. Acho que é legal a gente perceber aqui que a lógica compositiva dessa obra ela é diferente do que a gente está acostumado. E para ajudar a compreender ela, a gente vai inverter também o sentido da análise. Geralmente a gente começa a analisar do plano de fundo para chegar no primeiro plano, que seria a base para as formas compositivas, e aqui a gente vai inverter, a gente vai começar do primeiro plano. E vamos começar já da figura principal, que é ela que baseia toda a obra. A figura principal é o leitão, o Piglet. E a gente vê aqui que ele é formado por três formas basicamente. Essa pequena forma azul esverdeada, essa grande forma rosa e essa outra grande forma azul. E essas três formas juntas formam uma silhueta do leitão. Dissecando então essas três formas, a gente vê que a forma azul esverdeada é a mais vibrante, então ela acaba sendo o ponto de entrada para essa figura. E essa forma representa o nariz, o focinho do leitão. Seguindo aqui, a gente vê que a forma azul e a forma rosa são super saturadas e elas entram num grande choque visual. Isso acontece por causa do contraste entre elas. E esse choque é tão grande que ele mexe com a nossa percepção e faz com que a forma azul acabe desconstruindo a forma rosa. E ao redor do leitão, a gente tem uma série de formas geometrizadas verdes que representam dinheiro. E a gente vê que essas formas estão distribuídas formando uma progressão circular ao redor do leitão. E a gente consegue perceber aqui dois arcos principais. Um arco mais próximo e um arco um pouquinho mais afastado. E eu disse que a lógica dessa composição era um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né? Isso acontece porque a gente tem essa série de figuras pretas pequenas que preenchem tanto as figuras compositivas principais quanto o plano de fundo. Isso acaba reforçando um caráter bidimensional dessa obra. E no fundo a gente só consegue perceber esses planos por causa das cores verde, rosa, azul e azul esverdeado. Sem elas, a gente ia ver isso como uma grande textura visual. Então, só para a gente recapitular. Primeiro a gente tem o plano compositivo branco. Em cima desse plano, o kit adiciona as cores, o verde, o rosa, o azul e o azul esverdeado. E em cima dessas cores, ele adiciona essa textura preta. E esses são os layers que formam a composição. Vamos partir então para tentar entender os significados dessa obra. E a primeira coisa que a gente percebe é que ela é figurativa e que ela vai induzir a nossa interpretação. A gente tem essa figura do leitão e a gente tem essas figuras do dinheiro. Mas o que eu acho legal é que o Keith Haring ele trabalha essas figuras de forma a deixá-las mais abstratas possíveis e abrir mais a nossa interpretação. Então, para entender ela, a gente precisa olhar para o título e para o contexto. O contexto é os Estados Unidos no final dos anos 80 e começo dos anos 90. E o título é The Piglet Goes Shopping, que é o leitão vai às compras. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é quem é esse leitão que a gente percebe na figura? E quando a gente pensa as gírias estadunidenses, a gente vê que Piglet pode significar tanto uma mulher bonita quanto a polícia. E eu acho que essa obra, a interpretação está mais para esse lado da polícia, porque Piglet e Pig são gírias ofensivas para a polícia lá. E a gente pensando na polícia, a polícia representa o sistema e a opressão do sistema. E quando a gente volta lá para olhar a obra, a gente vê que esse Piglet ele está ficando deformado pelas compras. Aquela relação da forma rosa com a forma azul. E o que eu acho que o Keith Haring está querendo mostrar para a gente aqui é como essa relação do dinheiro e do poder econômico deforma o sistema. Porque a gente tem esse leitão que vai às compras e fica irreconhecível. Então vamos dar aquela olhada geral na obra do Keith Haring e vamos começar pelo mercado, que é onde a gente sempre começa aqui. E a primeira coisa diferente que a gente vê no trabalho dele é que ele queria tanto trazer o público para a obra, quanto levar a obra para o público. E por isso, no começo e até o final da sua carreira, ele se identifica muito com o movimento do grafite. E a gente tem uma história muito curiosa aqui sobre o trabalho dele, que ele tem uma série com um giz branco que ele ocupava os espaços publicitários do metrô. Os espaços que estavam vagos lá, geralmente eles eram uma tela preta. E ele ia lá e fazia uma ilustração em cima. Isso fez com que a polícia detesse ele algumas vezes e saísse nos jornais e criasse um escândalo.
A partir daí, as galerias começam a se interessar muito sobre o trabalho dele e ele começa a ser absorvido por elas. E partindo dessa polêmica e do interesse que ela criou nas galerias, o trabalho dele começa a ser alçado para o mercado de arte, mas ele não para no mercado de arte. Ele também começa a fazer muita amizade com artistas pop e começa a introduzir a linguagem dele para os artistas. Então ele passa pelas galerias, por artistas, por museus e pelo grafite na rua. Já pensando no impacto cultural do trabalho dele, além dele estar na rua, acessível para todo mundo, reflete muito as causas que ele acreditava. Ele era um defensor dos direitos LGBTQI+, e um combatente da dispersão do HIV e da AIDS. E a obra dele acaba tendo esse cunho muito político. E hoje a gente pode fazer uma pequena comparação com Banksy, no impacto que a obra causou na sociedade. E falando sobre a linguagem que ele desenvolveu, quando a gente vai pesquisar sobre ele, a gente vê que ele está categorizado ou como neo-expressionista ou como pop art, ou as duas coisas. E pensando na pop art, ela usa essa linguagem industrial de cultura de massa para criticar a própria arte. Eu acho que não é exatamente isso que o Kit Harington faz. O que ele faz é usar essa linguagem para exprimir os sentimentos. Então acho que o neo-expressionismo faz algum sentido aqui. E a gente vê que a linguagem que ele criou é muito influenciada pelos quadrinhos, mas ele trabalha esse signo da figura do quadrinho abstraindo ela, ele não é literal. Então, o que eu acho mais legal do trabalho dele é que ele abre essa possibilidade de talvez uma abstração figurativa, ou uma figuração abstrativa. Ou seja, ele cria essa linguagem que usa de figuras que a gente entende, mas que a gente precisa ficar pensando sobre o conteúdo. O que ele queria dizer com aquelas figuras. Então, ele cria essa abstração quase figurativa, ou essa figuração quase abstrativa. E vocês, conhecem essa cena artística de Nova York dos anos 70 e 80? Sabem de mais artistas? Deixa aqui para eu saber, porque eu adoro essa época. E o vídeo de hoje foi esse. A gente se vê terça-feira com um vídeo sobre design, quinta-feira de novo com outra análise. Me segue lá no Instagram, curte, compartilha, dá uma olhada no Padrim e até semana que vem.